Ontem eu assisti um documentário. O nome do documentário é Dentro do Mundo da Machosfera. E esse documentário é quem fez é um jornalista famoso por criar boas matérias, e ele esteve dentro do mundo que a machosfera é um dos ambientes desse movimento chamado Red Pill, que é nasceu nos Estados Unidos esse movimento em que os homens tentando resgatar a masculinidade que foi perdida, que eles entendem que foi perdida. Foi tirado muito direito dos homens, que foi colocado muita pressão sobre os homens para que sejam mais delicados, e eles estão reagindo, porque tinha que ter uma reação, eles reagiram dessa forma, trazendo esse movimento Red Pill. Red Pill vem uma cena do filme Matrix, em que o protagonista Neo é obrigado a escolher entre uma pílula azul e uma vermelha, Red Pill, a pílula vermelha, e se ele escolhesse a vermelha, ia se abrir todo o entendimento dele e ele ia ver a realidade, o que acontece, e se ele tomasse a azul, ele ia dormir, acordar e continuar a vida dele sem problema nenhum, sem precisar entender coisa nenhuma, e vida que segue. Então ele toma a pílula vermelha e a partir desse momento se abre o entendimento dele, ele vê toda a conspiração, ilusão, programação, e ele entende tudo, e aí começa a lutar por isso. Pois bem, aí continua o documentário, aí no documentário esse jornalista, o nome dele é Louis. Esqueci o nome dele agora. É Louis e o sobrenome eu esqueci. Aí ele vai e entrevista pessoalmente ali os líderes do movimento Red Pill dos Estados Unidos, que se você for ver aqui no Brasil, é tudo muito parecido, é tudo... o brasileiro, ele abraçou, como todo brasileiro abraça tudo que é americano, né? Até a bandeira é abraçada. E aí ele começa a questionar na cara esses influencers, e ele começa a ponderar. Um deles, num podcast, traz ali um professor, cientista, e ele vem trazendo informações, e aí o jornalista começa a apontar e falar: vocês causam desinformação. E aí ele começa a trazer esses influencers que têm aparência de sabedoria, mas não é não. Tem aparência de sabedoria, mas traz um monte de desinformação e de misoginia, que é o ódio contra mulheres, e ele vai ali apontando, e aí ele questiona a esposa de um deles, se ela concorda com aquilo, e aí ela mostra que tinha mágoa no coração dela de saber que o marido dela estava apto a querer ser um homem liberado para ter quantas mulheres ele quiser, mas a esposa dele é monogâmica unilateral, é monogamia unilateral. O homem pode ter quantas mulheres quiser e a mulher é monogâmica. Aí a esposa mostra que ela não é de acordo com essas coisas. Não que ela queira ser poligâmica, não. Ela quer ser monogâmica com o marido monogâmico. E aí esse influencer já pegou ar com ele, já fez ameaças, e aí o
documentário tem um pouquinho mais de 1h30, e no documentário mostra um deles que é o mais ousado, e eles ganham muito dinheiro, e aí eles indicam aplicações. Os do Brasil também indicam aplicações e moeda eletrônica também. Aí o jornalista fez uma aplicação lá e em 2 meses ele perdeu todo o dinheiro e termina ali o documentário e fica para você ficar prestando atenção nesse movimento que mexe muito com a cabeça e dá a impressão mesmo que é um movimento muito sério e que vai... tem algumas coisas que eles falam que que funciona e que tem lógica e tem sentido? Tem, mas não abrace tudo, porque se você abraçar tudo que é falado ali, você vai virar uma pessoa muito estranha e você não vai se casar e não vai gerar uma família. Muito cuidado. E é como o apóstolo Paulo disse na Bíblia: ouve de tudo e retém o que é bom. Então, quer ouvir? Pode ouvir. Retenha só o que é bom. Aquilo que está exagerando, entra por aqui, sai por aqui. Vida que segue para nós, né?